Conexão Empresarial ACIT. Este episódio é um apoio de Inove Multimarcas, a assessoria que você precisa para a escolha perfeita do seu carro 0 km ou seminovo. Giglio Contabilidade, sua segurança jurídica e tributária nas nossas mãos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Empresarial. Eu sou a Alessandra Cason e nós estamos no segundo episódio de uma série de entrevistas sobre empreendedorismo. O podcast é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial, a ACIT, aqui de Taquaritinga. Aproveita e já deixa sua curtida e compartilha esse conteúdo com mais pessoas que possam se interessar. O assunto de hoje, esse tema que vamos tratar, com certeza é do seu interesse. Nós vamos falar sobre empreendedorismo e inteligência artificial, um dos termos mais ouvidos e utilizados nos últimos tempos. Mas, afinal, como a tecnologia deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma aliada para todos, principalmente no mundo dos negócios? Como ter acesso a essa ferramenta ou aproximá-la da sua empresa para o seu negócio prosperar? Para isso, para mais assuntos e muitas abordagens, está aqui conosco o professor Marcos Rogério de Oliveira, ele que é da Faculdade de Tecnologia, a FATEC, aqui de Taquaritinga. O Marcos se formou em Ciência da Computação pela Universidade do Oeste Paulista, é mestre em computação e atua nesta área há mais de 30 anos. Passou por muitas, se não todas, as fases da implantação da tecnologia no uso cotidiano da sociedade. Desde quando essa ferramenta saiu do domínio das grandes empresas e agora está nas mãos de todos nós o acesso ilimitado. Prazer te receber, professor Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. O prazer é todo meu. Eu me sinto bastante à vontade e muito feliz de estar falando com vocês. E você já começou falando uma coisa muito interessante que está relacionada aos meus 30 anos de carreira. Eu vim para a FATEC em 95 e desde então eu vim percebendo e vim convivendo com as mudanças que ocorreram da tecnologia, né? Eu lembro lá atrás quando a internet virou essa grande ferramenta de negócios e ela foi sofrendo com as pessoas com medo, com receio, e aqueles que abraçavam tinham que fazer a transformação digital, tinha que se movimentar e se moldar essa nova tecnologia. Hoje ela está consolidada, né? Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial ou, como todo mundo fala, com a IA. Da mesma forma como a internet veio, se consolidou e hoje ela direciona mercados, a IA também tem esse poder como ferramental. Desde os grandes até os pequenos empresários, desde uma função específica dentro da empresa, ele pode usar para construir e-mails, para enviar e-mails, para criar campanhas, para analisar perfil de clientes, para construir novos produtos, para fazer novas abordagens, para até repensar a própria loja e a própria forma que ele conduz os negócios. Então, a IA está sendo os modelos de inteligência artificial que nós estamos falando agora, que foi uma moda lançada alguns anos atrás. E eu posso falar também sobre o lançamento teórico dessa novidade, que em 2017 o Google lançou um artigo científico com o título Attention is all you need. Qual que era a repercussão disso lá? Pouca gente deu, a gente leu o artigo da FATEC, mas nós não sentimos a potencialidade daquilo. Hoje nós falamos, né? Caramba, olha... Fez sentido agora. Hoje é a OpenAI que fabrica, que constrói o ChatGPT, que todo mundo usa, né? Quem não usou vai usar. Quem não usou vai usar, você pode ter certeza, porque assim que a pessoa usar, se ela estiver reticente, se ela tiver com algum bloqueio, o primeiro uso que ela fizer, ela vai sentir que abriu uma janela para um lugar muito gostoso e que ela vai se aprimorar, com certeza. A gente sabe que a inteligência artificial, o ChatGPT, que todo mundo utiliza, não é a única e ela é a ferramenta mais superficial, mais simples, mais usável. Existem outras ferramentas um pouco mais profundas, um pouco mais técnicas e que precisam ter cursos, até faculdade ou especializações. Mas para usar o ChatGPT, basta saber escrever e preparar uma pergunta para ele que nós chamamos de prompt. Essa pergunta chama-se prompt.
Então, se eu falar prompt, que significa que é uma pergunta ou uma conversa que você tem. E com esse prompt, o primeiro prompt, talvez você não tenha uma resposta legal, você vai aprimorando esse prompt e, de repente, você está um especialista em prompt. Até existe uma área que hoje se chama engenharia de prompt, engenheiro de prompt, que ficou especialista em fazer perguntas e conversar com esses modelos de inteligência artificial. Para quem nunca teve contato, é um bom começo. É excelente. Fácil. Totalmente fácil. É um bom aplicativo. Uma conversa bem simples, até um boa noite, né? A inteligência artificial como o OpenAI, tem outros, como o Gemini, que é do Google. Quem fabrica o ChatGPT chama-se OpenAI, uma empresa milionária ou bilionária hoje, que tem muitos investimentos, né? Está crescendo muito. Tem o Gemini, que é do Google, que foi o lançador do artigo original, lembra-se que eu disse, do Attention is All You Need, que abriu as portas para o ChatGPT. E quem foi o primeiro a aproveitar foi um engenheiro que chama-se Lia, junto com o fundador que chama Sam Altman, que criaram o ChatGPT. Eles foram geniais, né? Visionários. Você senta na ferramenta, você abre a sua internet lá, abre o navegador, o Google ou o da Microsoft, faz uma pergunta para ele, uma pergunta pode ser a coisa mais simples, ou até um boa noite, como eu disse, e ali você começa um diálogo. Ele está tão profundo e tão aberto e tão criativo que as pessoas começam a interagir com o ChatGPT ou com o Gemini como se fossem pessoas, né? Uma pessoa, é verdade, professor. Qualquer problema que você mostra ao chat, em segundos ele te dá uma possível solução, ou pelo menos um direcionamento do que você deve fazer ou como agir. Quando uma ideia importante, uma colocação importante é que o ChatGPT e o Gemini, eles foram treinados com bilhões ou trilhões de dados. Isso significa que pegaram todas as páginas ou muitas páginas da Wikipedia, por exemplo, e pegaram centenas ou milhares de livros de PDF e treinaram. Foram passando para o ChatGPT, que antes começou na versão bem pobre, bem pequena, com poucos, mas hoje ele tem trilhões, é um dos maiores em termos de treinamento. Então, quando você faz uma pergunta para ele, quando você faz esse prompt, ele vai trabalhar com você com todo o conhecimento que ele obteve do treinamento. Esse treinamento pode ter tido algumas restrições, então, e se não tiver restrições, aquele assunto que você está abordando, ele vai te levar a conversas muito profundas, muito longas, explorando toda a base de conhecimento que ele tem. Então, você só precisa saber perguntar. E talvez seja um gancho, né? Porque ele também tem assuntos delicados. Nós ouvimos muitos assuntos e muitas conversas de pessoas que ficaram tão íntimas do ChatGPT que utilizaram, alguns até como um namorado. Eu vi casos, não sei se é verdade isso, mas acredito que seja, porque ele tem um nível de diálogo tão forte com você, ele cria uma conexão tão forte que algumas pessoas podem até sentir um apelo um pouco mais do que uma simples empatia. Eu tenho visto relatos, não pude comprovar, então vai ficar na especulação ou na fofoca, mas de pessoas que se apaixonam, de pessoas que usam o ChatGPT para contar grandes segredos, e algumas coisas que têm causado certos problemas são em relação às pessoas que têm uma dependência emocional e algumas travas que faltam nessas ferramentas, mas nós estamos no começo, né? Poucos anos, isso vai ficar já é sensacional, mas isso vai ficar incrível. Algumas travas porque as pessoas começam a conversar e mesmo com as restrições eles acabam levando a assuntos que são muito perigosos, como por exemplo o suicídio. Isso é gravíssimo e estão colocando travas. Mas, como eu disse, é o começo. Isso vai ficar totalmente liso e utilizável. Existem restrições para crianças, enfim. Mas, de forma geral, para o lojista, para o associado da associação comercial, são infinitas possibilidades.
ele nos proporciona essas possibilidades. Mas, professor, qual foi o objetivo na criação desse chat GPT? Quando a pessoa fundou, imaginou um aplicativo, qual dor ela estava querendo resolver? Ela estava querendo criar uma inteligência não humana, uma inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área bastante antiga e o ChatGPT é um modelo específico que usa uma tecnologia que se chama Transformers. Eu falo um pouco mais de tecnologia, um pouco mais aprofundado, para que as pessoas tenham a chance de buscar. E também abro um parênteses para dizer que hoje tem bastante gente trabalhando com a superfície, com a casca da tecnologia da inteligência artificial. Mas na FATEC nós tivemos uma estratégia alguns anos atrás que não, nada de casca, nós vamos nos aprofundar e nós vamos saber o funcionamento. Então, algumas vezes eu vou falar um pouco mais técnico, né? De forma um pouco mais técnica, como eu falei, o nome do artigo, Attention is all you need, pesquisem esse artigo, sobre a tecnologia Transformers, que é o grande achado, né? A ideia foi que esse Elia, que é o engenheiro da OpenAI, provavelmente, eu pensaria da mesma forma, ele sabia que, utilizando essa tecnologia, ele conseguiria criar uma inteligência artificial, um modelo conversacional criativo. Então, o GPT, ele tem essa característica, ele é criativo. Então, se você pede para ele, faça para mim um poema sobre Taquaritinga. Taquaritinga, ele vai pesquisar a base de conhecimento dele, que ele está treinado e vai te dar uma coisa muito original e que tenho certeza que as pessoas vão gostar, que você vai gostar. Então, eu acredito que ele tenha pensado nisso, né? Buscar uma inteligência. Ele já sabia que isso era muito possível, que fosse conversacional e que fosse criativa. E que fosse veloz como a internet é. Porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito veloz. rápido. Você falou de... E se você me permite, você falou sobre velocidade. Hoje você usa o ChatGPT e você faz uma pergunta e ele responde rápido, porque a gente tem por trás lá um data center enorme com um investimento de bilhões de dólares, né? Então, mas eu quero criar o meu próprio ChatGPT e quero rodar na minha casa. Eu vou ter que ter uma máquina especial para isso, que tenha um processador gráfico, que é a GPU. Quando você compra um computador, você fala, eu quero um Intel, uma CPU. Para trabalhar com IA, você precisa ter um outro componente, que é a GPU. E a GPU encarece, custa alguns milhares de dólares, mil alguma coisa, 2.000, dependendo da capacidade. Então, é rápido, mas porque por trás tem uma plataforma enorme, né? Entendi. De computadores. Você falou de Taquaritinga, você é de Taquaritinga? Não sou Itaquaritinga, sou cidadão taquaritinguense, graças ao nosso querido Miro Basso. Acredito que ele tenha sentido o quanto que eu amo essa cidade, meus filhos são criados aqui, e aqui eu estabeleci o meu local preferido, e não sei se vou embora daqui um dia, porque estou muito feliz aqui. Você chegou através da FATEC? Isso, em 95, eu estava assistindo aula no mestrado lá em São Carlos, e o coordenador de curso da FATEC, o Paulo Missac, ele bateu na porta, abriu e falou, posso falar com o Marcos? Perguntei quem que não conhecia. Ele falou, Marcos, tem uma oportunidade, estamos precisando de professor de banco de dados, sistemas operacionais na FATEC em fevereiro de 95. Falei, vou lá conhecer, né? Claro. Vim, falei com o professor Manuel, que era o diretor da época, e fechamos. Naquela época não existia processo seletivo, o concurso era um pouco mais simplificado, fechamos, e eu entrei como professor substituto, que era caráter emergencial, que se dizia na época. E aí, em agosto, teve um concurso, e aí eu entrei como um determinado. Então, estou na FATEC desde 95. E em 95 eu conheci minha esposa, e casei em 98, e, como eu disse, moro na zona rural, moro numa chácara, né? Mas muitos perguntam, né, como você chegou, mas agora eu vou mudar o sentido. O que fez você ficar em Taquaritinga? Você chegou, mas algum motivo você ficou. O que fez você mudar para cá? Além da carreira profissional, né, deve ter sido determinante, mas e a cidade? Como que foi essa decisão? Bom, primeiro que eu sou nascido em Andradina, que é uma cidade lá do extremo oeste, né, oeste paulista, no velho oeste selvagem, não é selvagem, não é brincadeira, mas é do velho oeste, lá do oeste do estado de São Paulo.
E acostumado em cidade pequena, onde você conhece todo mundo, onde todo mundo é amigo. E logo que eu cheguei em Taquaritinga, logo nos primeiros 8 meses eu ia abastecer lá no posto, e o frentista falava: ô professor, completa? Que legal, estou me sentindo em casa. O policial na rua: professor, deixa eu ver o seu documento. Pô, professor, isso mesmo. Então me sentia acolhido e parecia que era uma família. Essa proximidade muito rápida, Essa proximidade, assim, eu acho que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? De um jeito muito positivo. E aí eu acabei me sentindo muito familiarizado, me senti acolhido. E desde então, Taquaritinga é minha cidade preferida no mundo. Que bom. Professor, você iniciou nosso bate-papo muito bem, falando sobre o chat GPT, que é a principal ferramenta da inteligência artificial. Agora, professor, o que diferencia a IA das outras tecnologias? Qual que é a diferença entre essa ferramenta e as que a gente já tinha, né? Com a internet, com todo esse processo, qual é a principal diferença entre elas? É a criatividade. De certa forma, não é correto tecnicamente falar, mas ela é uma inteligência, ela simula um pensamento, ela simula um raciocínio e simula uma criatividade. Tudo isso é simulado por trás, tem modelos matemáticos trabalhando e gastando bastante processador e memória para fazer cálculos profundos. Mas ela dá essa sensação de inteligência e ela complementa o seu conhecimento, complementa as suas ideias, te dá novas ideias. Então, bom, todo mundo que já experimentou o ChatGPT sabe que isso é genial, né? E agora, inclusive, tem uma nova pesquisa, não é nova pesquisa, mas tem uma nova visão no horizonte que é chamado de inteligência artificial geral. Ela é uma evolução do que é o ChatGPT. A inteligência artificial geral, ela não vai apenas simular uma inteligência como é feito hoje, mas ela também vai ter ações próprias. Ela vai aprender, por exemplo, com você. Hoje o ChatGPT, enquanto nós estamos usando, eu uso a versão 5, tem os engenheiros por trás do ChatGPT estão treinando com novos dados que estão surgindo a cada dia. Então, inclusive, se você perguntar alguma coisa para o ChatGPT hoje, ele vai te dar respostas de quando ele foi treinado há um tempo atrás. E hoje ele está acessando a internet também, então ele consegue captar notícias em tempo real. Mas assim que ele assim que surgirem novos conteúdos, ele precisa parado. Ele vai ser treinado de novo e vem uma versão 5.1, versão 6. A AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, ela vai aprender por conta própria. Ela vai ter autonomia dela escolher os conteúdos, de fazer um peso nos conteúdos que são mais importantes e se adaptar aos contextos. Ela também, se ela estiver conectada, como ela aprende e ela toma decisões, ela pode estar conectada a um carro, pode estar conectada a um processo de uma indústria, e ela gerencia o tipo de corte, gerencia a quantidade de pressão que uma máquina vai fazer, ela pode consultar fontes e detectar como vai estar o mercado em um determinado momento, então ela pode disparar compras de estoque, ordens de produção, de forma automática. Fantástico. Nós estamos encerrando o primeiro bloco da entrevista com o professor Marcus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre inteligência artificial no empreendedorismo, no comércio local, e como a gente pode usufruir muito mais dessa ferramenta. Em um mundo de regras e leis que mudam a todo momento, ter a certeza de que sua empresa ou propriedade rural está em dia não tem preço. A Giglio Contabilidade oferece uma assessoria completa para garantir a segurança e a legalidade do seu negócio. Nossos especialistas cuidam de tudo, da folha de pagamento e do controle de funcionários, à regularização do seu imóvel rural com ITR e CCIR, além de cuidar de documentos complexos como o LCDPR para o produtor rural. Conte com a nossa experiência para evitar surpresas e multas. Conte com a Giglio Contabilidade, a sua segurança jurídica nas nossas mãos.
Voltamos para a segunda parte do bate-papo com o professor Marcus. Professor, desde quando a FATEC utiliza ou trouxe a inteligência artificial para a sala de aula? Quando esse assunto começou a ser abordado ou explorado na faculdade? Nós começamos a trabalhar, a explorar o conceito de inteligência artificial dentro da FATEC num projeto, quando nós sempre estudamos os novos lançamentos, o que surge na academia, o que surge nas empresas, não só o que a USP, o Unesp e o Unicamp produzem, mas grandes empresas também. E naquela época, 2017, a IBM lançou uma plataforma baseada num supercomputador chamada Watson. O Watson era uma plataforma inteligente que empregava um outro tipo de tecnologia que não é a mesma do ChatGPT, mas ela era capaz de utilizar uma técnica de conversação, né, NLP, linguagens dentro de redes neurais, trabalhadas com modelos de redes neurais. Então era possível você interagir, você conversar. Tivemos a ideia, por que nós vamos usar o poder computacional e conversacional do Watson para desenvolver uma ferramenta de educação? Aí fizemos um acordo com a IBM cedeu horas de uso desse equipamento e nós construímos uma plataforma para ensinar história. Como era trabalhoso na época, mas também consistia, da mesma forma como eu disse que o ChatGPT ele foi treinado, o que a gente tinha que fazer é coletar dados. Coletava dados, então eu fui atrás, pesquisei livros e coletava dados de PDF, convertia em texto bruto e mandava para o Watson. E aí o Watson, então, foi evoluindo e o nosso conceito também de utilizar a inteligência artificial foi aprimorando, a gente viu que era legal, que era bastante interessante. Outras tecnologias foram surgindo, como, por exemplo, o lançamento daquele artigo que eu falei para você. E no primeiro momento, quando ele lançou, nós lemos, mas não demos muita atenção, né? Acabamos não dando a devida atenção e, de repente, veio um boom, né? A gente até pensa, puxa vida, podia ter aproveitado mais isso. Então a gente internalizou essa estratégia, vamos focar nisso que a gente acha que pode ser, tem uma grande possibilidade disso se tornar uma grande ferramenta, já que a gente perdeu aquele boom inicial, vamos aproveitar enquanto está no começo que você bebe a melhor água, né? Aí nós começamos um projeto, foi o primeiro projeto que empregou IA nossa, local, sem usar ferramentas fora. Nós construímos um conjunto de sensores de solo, NPK, temperatura, condutibilidade, pH do solo. Você coloca esse dispositivo, enfia ele no solo, 10 centímetros, ele faz a leitura, a cada 4 segundos ele te dá esses parâmetros do solo. Não é só os parâmetros do solo, não tinham muita utilidade prática, né, sozinhos. Então nós começamos a agregar outras informações. Por exemplo, esse solo é apropriado para que tipo de cultura? E começamos a treinar modelos de Deep Learning. Deep Learning é uma área da inteligência artificial que é bastante técnica, bastante baixo nível em termos de profundidade. Você precisa estudar e conhecer a tecnologia por trás. Nós utilizamos Deep Learning, então, para fazer recomendações. Deep Learning é um modelo de rede neural também, que é um princípio básico também do ChatGPT, que é rede neural, mas nós utilizamos para detectar padrões difíceis de serem encontrados nos dados. Então, nós utilizamos alguns modelos e patenteamos. Então, recebemos a patente, isso já foi agora recente, que tivemos uma parceria de uma empresa de Matão de produção de implementos. Mas nós recolhemos esta patente, ela voltou para nós, estamos aqui em Taquaritinga agora, prontos para aplicá-la. A IAC Tratores, que está vindo para Taquaritinga com uma intenção de comércio, ela está vendo a possibilidade de construir, de anexar o trator elétrico dela à nossa tecnologia de sensores. Então, estamos conversando, essa semana conversamos com um dos diretores da IAC, que é o Adriano. Vamos ter uma outra conversa um pouco mais técnica. Essa primeira conversa essa semana foi de um alinhamento mais geral. E parece que houve ali um match, houve um interesse dos dois lados. E nós vamos avançar um pouco mais nisso. Então, esse projeto dos sensores de solo, com os modelos de Deep Learning para análise e recomendações de solo,
está, nesse momento, sendo direcionados para a IAC. Fomos evoluindo, depois que nós trabalhamos com esses modelos de dados, uma empresa que se chama Valor Novo, que é de Ribeirão Preto, de Cravinhos, para ser mais exato, fez uma proposta de nós trabalharmos com o GPT do agro, criarmos um GPT específico para o agronegócio, mais para a agricultura familiar. Fizemos a submissão para a FINEP, valor, se eu não me engano, de 8 milhões de financiamento, de subvenção, e talvez chegue até o final do ano esse valor. Então, nós vamos desenvolver isso aqui em Taquaritinga, com jovens daqui, com talentos daqui, e é daqui que vai sair esse produto. Então, a Valor Novo só nos auxiliou, mas o emprego vai ser aqui em Taquaritinga, com os nossos recursos. Enfim, aí nós fomos evoluindo e o círculo foi se abrindo. Nós tivemos o produto do ácaro, o Renato Davolio, que é um grande produtor de laranja, nos encontrou. Ele estava com uma demanda, uma necessidade, que era de fazer a supervisão do ácaro no campo. Essa supervisão consiste de o supervisor, o indivíduo, né, profissional, laranja, escolher um caminho aleatório dentro do pomar, e ele pega as laranjas aleatoriamente também e analisa com uma lupa para ver se ele tem o ácaro ou não. Com seu olhar técnico. Esse profissional tem que ter um olhar técnico, ele tem que conhecer o ácaro, porque ele é minúsculo, né? E a lupa, e o sol, e a sombra, e a sujeira, e a terra na laranja dificultam. E o Renato fez a seguinte sugestão: já que vocês trabalham com inteligência artificial, construam uma aplicação, uma ferramenta ou uma plataforma que o supervisor aponta uma câmera, pode ser via celular, para a laranja, e um sistema identifica, um sistema de inteligência artificial identifica. Iniciamos isso, fizemos esse trabalho inicial para ver se tinha viabilidade. Entramos na primeira fase, que foi escolher o equipamento, ou seja, demos início, né? Quem começou a tocar o projeto é um aluno da faculdade do curso de ADS, Renato Marques, que já é formado. Ele voltou para a FATEC, voltou para a escola, para a faculdade, para fazer uma segunda graduação. E ele hoje é um dos responsáveis pelo projeto. Então, está sendo treinado por nós, está aprendendo as tecnologias, mas ele já tem o dom da visão, né? Ele é bom para identificar ácaro, então casou, né, as duas formas de trabalho. Já passamos da primeira fase, já utilizamos o equipamento, que é um microscópio portátil, que foi o Renato que descobriu, etc. Isso despertou, essa notícia vazou de Taquaritinga, né? Está sendo desenvolvido aqui por gente nossa, criado por gente nossa. E até vale a pena falar como que a gente tem pessoas visionárias aqui, né? Como que as pessoas pensam longe, enxergam longe. Eu acredito que a gente tem tudo que a gente precisa aqui, né? E essa ideia vazou, e uma grande fundação de citros... Já tem gente de olho. Já ficaram interessados, nós vamos assinar o NDA. E nessa primeira... Tivemos 3 ou 4 reuniões, fomos até lá e não podemos falar muito detalhes, foi um pedido deles, né? Mas a ideia é que eles... É uma fundação que tem milhares de agricultores e que eles utilizam essa plataforma que nós começamos a desenvolver. Ainda o modelo de negócio não está definido, que é o MOA, uma carta de intenções, um modelo de intenções, que assim que estiver pronto, como que essa fundação vai disponibilizar e como que nós, da FATEC, como é que nós vamos trabalhar com essa tecnologia, se vai ser comercializável ou não. Mas surgiu de uma pessoa visionária, que é o Renato Davolio, e de uma pessoa conectada e antenada e que está estudando novamente. O Renato Marques, ele é engenheiro agronômico. Já tem uma faculdade e voltou para fazer o ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistemas. E aí ele se encaixou. Parecem áreas distintas, mas estão se cruzando. Conectou totalmente. Frequentemente agora, usar toda essa tecnologia no campo. Esse, então, pelo que eu entendi, foi o primeiro contato da inteligência artificial aqui da FATEC, lá em 2018, foi direcionada ao agricultor, ao campo. Isso, pela nossa forma e pelos nossos contatos, e eu acho que até pelo nosso DNA aqui de Taquaritinga, né, que está relacionado bastante ao agronegócio, as demandas começaram a surgir nesse ramo, nessa área específica. Agora, para o comércio, para a indústria,
Qual um projeto que mereça o seu destaque? O que a gente pode estar falando, professor? Para a indústria, nós temos um projeto com a FATEC de Sertãozinho, para uma indústria que também tem um NDA, e existe um sistema de válvula para líquido que se chama válvulas que tem um controlador PID. Elas têm um modelo de válvula e essa válvula tem um funcionamento que não é linear. É como você está no chuveiro de hotel, né, que você tenta regular o quente e o frio, e você vai regulando e ajustando, tem um momento que ela se ajusta e você fica confortável. Essa válvula, conforme recebe o fluido, ela vai se ajustando até ela chegar na abertura ideal. E isso é um funcionamento não linear. E para um movimento não linear ele ser modelado, ele ser entendido, nós utilizamos modelos de redes neurais, que é o Deep Learning. Então, para a indústria também é uma aplicação bastante avançada, também vai ser pedido FINEP, ou estão analisando se é FINEP mesmo, se é outro tipo de apoio do governo. Agora começa a parte burocrática. Nós estamos trabalhando nessa parte burocrática já há uns 7 meses, mas como a nossa estratégia é essa também lá na FATEC. Estamos caminhando com a parte burocrática e tem as mentes lá digitando e preenchendo os formulários que são bem rigorosos, mas o nosso aluno já está lá na frente e já desenvolveu o modelo, já está treinado e já está dando resultados. O nome do aluno é Nicolas, que saiu também lá da FATEC, então outro talento incrível, que daqui a pouco vai estar voando alto, né? E vai levar o nome da faculdade, com toda certeza. Agora, professor, essas ferramentas, né, ou esses tipos de inteligência artificial, como que elas podem ser empregadas no pequeno negócio, no dia a dia do empreendedor, do microempreendedor? Para quem está começando assim, está pisando ainda na terra, como começar a utilizar essa inteligência artificial nos negócios? Eu acho que a forma geral e mais simples e mais amigável e já imediata é você utilizar o ChatGPT, que é gratuito. Pode utilizar do celular, pode usar do browser, do navegador na internet. Também tem o Gemini, que é do Google, também é gratuito. Existe a versão paga, que você tem benefícios, você tem maior capacidade, você consegue usar os modelos mais novos, que são treinados com dados novos, têm novas capacidades. Então eu acredito, na verdade deixou de achar faz muito tempo, mas eu tenho certeza disso, que o pequeno empreendedor que está começando ainda, que está analisando se vai abrir um negócio, ele vai fazer uso dessa ferramenta. Então ele vai entender o cliente, ele vai entender o produto, ele vai entender a si mesmo, ele vai entender a sua capacidade de venda, ele vai se aprimorar. Uma vez que ele passou dessa fase de entender o negócio que ele vai abrir, aí também vem a outra fase, que ele também pode se apoiar nessas inteligências. É claro que o profissional, o ser humano, tem todo o calor humano, tem toda a experiência. Mas para aquele que ainda está com dificuldade de pagar uma consultoria, pode utilizar o Sebrae, é claro, mas também pode, nesses seus momentos ali de vontade de aprender e vontade de crescer por conta própria, sentir inspirado e começar a emitir prompts, fazer perguntas, e ele vai crescendo. Então, é muito ampla a aplicação. Desde dele entender como que ele vai gerenciar os estoques, baseado no perfil de venda, ou ele coleta algumas informações que estão disponíveis, desde valor do dólar até taxas. Por exemplo, de repente, uma conversa com o ChatGPT, ele pode descobrir que essa taxação, a supertaxação do Trump, pode ser uma oportunidade para ele. Por quê? Você tem sua credibilidade, eu tenho a minha, você tem sua inteligência, eu tenho a minha. Mas eu posso transformar isso em algo muito maior. Eu tenho utilizado nas minhas aulas, para preparar aulas, para tirar dúvidas técnicas, inclusive, há bastante tempo. Então, hoje eu sou um profissional, com certeza, assim, vou chutar 40% melhor do que eu era só de utilizar essas ferramentas. Será que a inteligência artificial ainda é uma ferramenta opcional para o empreendedor? O professor Marcos vai responder logo no terceiro bloco.
Enquanto você clica para comprar, alguém aqui sente o impacto. Sim, é rápido, é prático, mas já parou para pensar no outro lado da tela? A cada compra online de grandes redes, uma loja física da sua cidade desaparece. Não se trata apenas de produtos, é sobre pessoas, histórias, sonhos. Cada compra no nosso comércio local movimenta a economia, cria empregos e mantém vivo o coração da nossa cidade. Valorize quem está perto de você. Compre no comércio local. Juntos podemos construir uma comunidade mais forte. Escolha você fazer a diferença. Voltamos para mais um bloco de entrevistas. Encerrei o último falando, professor Marcus, a inteligência artificial ainda é opcional para o lojista, para o comerciante, para aquele que tem ideia, tem a intenção de empreender? Dá para adiar essa decisão de investir em treinamento da IA? Se o lojista ou qualquer outro profissional, ele adiar a utilização ou ficar segurando a utilização, com certeza ele está perdendo, inclusive de se aprimorar, né? Assim, de se melhorar como um ser humano que pode estudar e pode entender coisas melhores. Não só em termos de negócio, mas em termos de crescimento intelectual. Nós tínhamos falado no outro bloco sobre... É importante você contratar, se você tem a condição para ter uma consultoria, né? Mas hoje você vai contratar um consultor e você vai verificar se ele está utilizando inteligência artificial, porque com certeza ele é melhor. Ele é melhor do que si mesmo. Eu, utilizando inteligência artificial, eu sou melhor do que eu fui ontem. Então eu cresci, hoje eu respondo muito melhor, sou muito mais eficiente, muito mais rápido. Eu acho que as pessoas podem olhar por esse lado também. A inteligência artificial está conectada no dia a dia de todo mundo. E vai ficar para trás, vai ficar... A não ser que a pessoa tenha um modelo de negócio. Não, eu vou trabalhar no modelo antiquado, antigo, e vou bater na mesma tecla. Não quero internet, não quero inteligência artificial. Trabalho com uma tradição, tudo bem, é um nicho, né, mas a maioria dos negócios vai ter que se adaptar, sim, eu acredito nisso. Na rotina do comerciante, como que ele pode aplicar essa ferramenta? Nós falamos do marketing, que é muito associado, né, essa imagem da inteligência artificial, mas talvez num fluxo de caixa, controle de estoque, perfil do cliente, que você já mencionou, alguma das vertentes dessas possibilidades do emprego da inteligência artificial dentro da empresa, seja ela qual porte for. Sim, perfeito. E isso é tão empregável que o empreendedor, que o lojista, que o comerciante, assim que ele começar a utilizar, e fica o convite aqui para a CIT, nós nos colocamos à disposição da FATEC, junto à Associação Comercial, com o Leandro, que está buscando ferramentas para entregar bons serviços e produtos da Associação Comercial para os lojistas. É uma oportunidade interessantíssima de aproximar os lojistas, os associados desta tecnologia. Eu me coloco à disposição, coloco a FATEC à disposição, para que nós podemos desmistificar, quebrar barreiras. Muitos lojistas já estão utilizando e se nós começarmos até um curso básico com eles, pode ser que eles falem, nossa, que bobeira, eu já uso há bastante tempo. Então, podemos separar por turmas, aqueles iniciantes, aqueles que já estão. Mas o importante é que aquele que está com bloqueio, que não quer aderir, experimenta, né? Experimente. E o Leandro pode contar com a FATEC, a Associação Comercial pode contar, o comerciante pode contar com a FATEC. A gente tem um plano, começou há 2 anos atrás. Já conversamos com o prefeito, tivemos várias reuniões com o prefeito, com a Lívia, que é vereadora, com o Sebrae. E de nós construirmos aqui em Taquaritinga um polo de referência em inteligência artificial.
como eu tinha falado no outro bloco, nós temos aqui talentos, né? Não só talentos dos empreendedores, dos lojistas e dos industriais, mas também jovens que estão vindo. Uma safra nova cada semestre eu recebo, inclusive eu dou aula no primeiro semestre, quando eles entram numa disciplina que se chama algoritmo. A disciplina de algoritmo é que forma a mente lógica que vai fazer com que a pessoa seja um programador. E ali eu tenho visto a cada semestre como está a evolução do nosso jovem aqui em Taquaritinga. Muitas vezes nós não olhamos para dentro do nosso quintal, mas eu acho que chegou o momento de nós pegarmos esses talentos, juntarmos esses empreendedores, esses grandes empresários que são visionários e fazer com que Taquaritinga dê um salto tecnológico e seja referência. Não falta muito. Eu acho que o mais importante nós temos, que é a inteligência humana. Nossos jovens e os nossos empreendedores são acima da média. E qual seria esse primeiro passo? Onde deveríamos buscar esse apoio para conseguir esse título, se tornar de fato referência nesse assunto, professor? Tem alguns tipos de empregabilidade da IA, de emprego, de uso que você pode ter da IA. O tipo de IA um pouco mais profundo, que depende de você criar novos modelos, que usa o computador especial, como eu te disse, que usa a GPU, é um tipo de treinamento um pouco mais profundo, e esse vai construir novas tecnologias. Por exemplo, ele que vai construir o modelo que vai analisar se a planta tem, se a laranja tem ou não o ácaro. Então, um modelo de IA vai identificar se tem ali. E não só identificar, vai colocar qual o posicionamento daquele pé, GPS, latitude e longitude, vai acompanhar com o passar do tempo a infestação. Então, tudo isso utilizando IA. Quem fez foram jovens daqui, solicitado por um empreendedor e por um produtor daqui. Então, isso é a parte mais profunda da tecnologia. E existe a outra forma, que é a forma de utilização de usuário de mais alto nível, como acontece com os professores da rede estadual, da rede municipal de ensino, os próprios associados da associação comercial, que eles podem utilizar essas ferramentas, como o ChatGPT, como o Gemini. E existem tantas outras, como o Grok, que é do Elon Musk, como o Claude, que é europeu. Então, tem várias IAs, né? Só que quando você fala IA, muita gente sabe que eu estou falando do GPT. Já relaciona. Né? Mas tem muita gente técnica um pouco mais aprofundada que sabe que fala IA, tem outros campos e outras tecnologias também. Certo. Nós estamos falando com o professor Marcos Rogério de Oliveira, ele é professor da Faculdade de Tecnologia aqui em Taquaritinga, um dos pioneiros em falar sobre a inteligência artificial. Professor, agora, para encerrando já o nosso assunto, muito bom assunto, inclusive, parabéns pela essa abordagem simples, fácil, de descomplicar a inteligência artificial, né? Tudo que é novo, às vezes, causa um desconforto, às vezes a gente acha que vem para atrapalhar, mas a gente vai ter que aprender a conviver. E está perdendo tempo em quem não está buscando conhecimento. É isso? Exatamente. Então, aconselho a todos a buscarem esse conhecimento, a começarem a utilizar e depois comentem, né? Falem com a gente qual é a sensação, o que você tem sentido, né? Como foi a experiência, como você evoluiu, como te ajudou. Eu tenho certeza que cada um desses utilizadores, cada um deles vai sentir que houve um aprimoramento na sua escrita, no seu modelo de negócio, nas suas análises, até coisas simples de sugestões para melhorar o meu orçamento doméstico. Uma conversa lá, quanto que você gasta de mercado, não precisa entrar em detalhes. Um dia a gente fala sobre isso, sobre segurança, né? Posso até, depois eu abro um parênteses para falar rapidamente, mas você envia algumas coisas que não são tão sigilosas e você conversa com eles sobre suas contas, por exemplo. E agora eu abro aspas, então, que os modelos como o ChatGPT e o Gemini, eles são treinados. E quando você assina, que você vai utilizar, você está concordando que aquilo que você utilizou pode ser usado para treinar as próximas versões. É dele. Dele. Passando o poder para ele. Está passando o poder. Então, tem que ter uma certa cautela com dados sigilosos, documentos, processos, por exemplo, né?
Existe a versão que ela não grava nada, uma versão que você utiliza dessas plataformas e você sabe, teoricamente, ela está falando que ela não vai utilizar, não posso bater o martelo nisso. E outro aspecto que é mais recente, essas empresas estão respondendo a processos judiciais entregando os seus prompts, as suas sessões de prompts. Então, se você tem conversas ali que te comprometem em termos de... enfim, tudo que é relacionado a processos penais, civis, enfim. Se um juiz pedir, a OpenAI e o Google vão entregar, então o que tiver ali vai ser aberto e vai ser colocado dentro de um processo. Ainda é muito cedo, né, para sabermos, como você disse, ainda estamos nos anos iniciais, há muito ainda o que aprender da inteligência artificial, né, professor? Professor Marcos Rogério de Oliveira, da Faculdade de Tecnologia. Prazer te receber, sinta-se convidado sempre que precisar, sempre que tiver novidades. Já peguei muitas pautas aí para próximos episódios, viu? Já anotei muitos assuntos ainda para debater. Conte com a gente, estamos à disposição sempre. Muito legal. Esse foi o segundo episódio da série Conexão Empresarial da ACIT, hoje recebendo o professor da Faculdade de Tecnologia. A gente se encontra no próximo episódio. Se você gostou da conversa de hoje, siga as nossas redes sociais, curta e compartilhe este vídeo. Sua interação é muito importante para nós. Lembre-se que este e outros conteúdos estão disponíveis no YouTube, Facebook e Spotify.